Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E no vídeo de hoje você vai descobrir se você se comunica bem ou não e alguns estilos de comunicação que podem se encaixar com você. Eu decidi fazer esse vídeo depois de alguns feedbacks que eu tive de algumas pessoas, em algumas situações também. Até agora, minha própria psicóloga também comentou, e algumas outras pessoas já falaram, que eu tenho uma comunicação muito boa e natural, uma comunicação espontânea, uma comunicação, digamos assim, mais improvisada. Então, eu sempre percebi que em alguns tipos de situações, como apresentações de trabalhos, algumas apresentações de negócios ou reuniões ou coisas do tipo, que eu sempre preferi me destacar pela fala. Então, eu gostava sempre de ser a pessoa que falava, que preferia fazer a parte de comunicar ali as ideias, comunicar as coisas que foram feitas nos projetos. E eu nunca precisei muito criar textos, ficar fazendo roteirinhos ali para isso. Eu sempre fui uma característica de comunicação mais improvisada. Então, tudo aquilo que eu já sabia e que eu tinha na minha mente ali, que eu estava presente de corpo e de alma, isso me ajudava bastante e eu conseguia desenvolver isso muito naturalmente sobre esses assuntos. Baseado nesses conhecimentos e toda essa experiência que eu tive ao longo dos últimos anos, eu resolvi criar um questionário simples com algumas perguntas aí que podem ajudar vocês a identificar características de boa comunicação ou não. Claro, isso não é um teste que vai te dar um resultado 100% perfeito, tipo assim, eu sou um ótimo comunicador. Não, mas ele vai te guiar para você saber melhor ali se você se encaixa com algumas características de boa comunicação ou não. E o tipo de comunicação que você tem também, alguma coisa que pode destacar em você ali, até para você investir nessa área, ou algumas temáticas e tipos de comunicação inspiradas em alguns outros criadores. No caso, eu vou falar mais da minha comunicação e também de alguns outros aí que eu tenho como exemplo, para vocês terem essa noção e poderem se descobrir mais aí. Agora vamos para a parte do teste aqui. Eu vou colocar na tela aqui, então vocês podem só responder, é bem simples. Eu vou deixar um tempo aí, vocês respondam aí na mente de vocês mesmo e ou anotem o que vocês acharem mais interessante. E depois, ao finalizar o teste, a gente vai ter uma tela aqui com as respostas, né, a interpretação dessas respostas, para vocês terem uma noção em qual parte, em qual característica ali vocês estão mais encaixados em questão de comunicação. Eu vou dar um tempo para vocês responderem aí e já já a gente volta. Então, agora que vocês terminaram de responder o questionário aí, a gente vai dar uma discutida aí sobre as questões, sobre as respostas, né? Se a maioria das respostas que vocês deram foram no sentido das letras As, quer dizer que vocês estão em boas características de comunicação. Agora, se as respostas que vocês deram, na maioria delas, foram respostas mais para o meio ali, não se preocupem. Não quer dizer que vocês não possam evoluir na comunicação, porque muitas pessoas têm dons para se comunicar, mas muitas outras aprenderam isso. E são coisas e técnicas e métodos, tudo que você pode aprender e utilizar. Falando dessa questão de espaço de melhora e evolução e métodos também, uma coisa que muita gente tem dificuldade, principalmente eu também tenho dificuldade, é a questão de se comunicar sobre assuntos diferentes que você não está muito acostumado, você não tem uma ligação muito forte. Porque para mim, principalmente, é muito fácil eu me comunicar sobre assuntos que eu vivi ali, que eu participei diretamente, ou que foram ideias que saíram da minha cabeça, mas muitas vezes, quando são assuntos que eu preciso aprender e que eu nunca toquei nesse assunto, é um pouco mais difícil. Então, por isso, eu desenvolvi um método que chama Método Revire, que é um método para ajudar vocês aí a conseguir se comunicar sobre vários assuntos de forma mais prática, mais fácil ali, e conseguir chamar a atenção das pessoas. O método Revire consiste basicamente em 6 etapas, que é o R, que é de resuma com sua voz, o E, que é de enxergar uma aplicação real,
O V, que é de viva um pouco dessa situação, desse assunto. O I, que é de imagine explicando isso para alguma pessoa que você conhece. O L é de liga com algo que você já vivenciou. E o E é de entrega com calma. Então, você entregue isso da forma mais calma e clara possível. Para finalizar, mas não menos importante, eu falei que eu ia comentar também de alguns estilos de comunicação que podem se encaixar aí com vocês. Essa parte é mais uma questão de autopercepção, então você vai meio que pegar esses que eu vou comentar aqui e ver o que mais se encaixa para você. E o primeiro deles que eu vou falar é o meu estilo, que é basicamente o que vocês percebem no vídeo aí, que é um estilo muito natural, muito mais falado de forma mais clara, mas também de forma mais tranquila. Eu não fico lendo muito roteiro, decorando texto. Eu simplesmente vou falando. Às vezes eu nem penso muito nas palavras que eu vou falar e eu consigo me conectar bem com as pessoas utilizando esse meu tipo de fala. Principalmente, como eu já comentei, com assuntos que eu tenho mais conhecimento. Então eu acabo falando muito mais naturalmente sobre esses assuntos. Agora, os outros que eu queria apresentar aqui são dois que são um pouco diferentes, mas que vocês devem conhecer aí, que é o estilo do Renato Cariani e do Igor 3K. O Igor 3K, que é o apresentador do Flow, ele fala de maneira mais cômica às vezes, ele ainda fala às vezes de um assunto, mas sempre encaixando alguma coisa mais natural, mais cômica ali na fala dele, nas conversas que ele tem, até com pessoas mais importantes ou especialistas, ele sempre encaixa uma piada, uma coisa mais leve, para deixar a coisa mais natural e fluida. Mas tem uma associação entre, né, a sacada... Cara, eu vi isso no passeio. O que é isso? Passei o pau na tua cara. Caralho, até escureceu aqui, 13 anos e um programa. 13 anos. E o Cariani, ele já tem um estilo um pouco diferente. Que o estilo dele é um estilo mais de comunicação direta e de autoridade. Como ele é uma pessoa com muito conhecimento, principalmente nas áreas que ele atua, ele consegue passar uma firmeza e uma autoridade muito grande na fala dele, um profissionalismo maior, uma questão ali do mestre explicando as coisas, né? Então, ele consegue falar muito bem sobre vários assuntos. Eu tenho uma opinião, tá? Eu prefiro que a pessoa foque nas suas habilidades e desenvolva elas, do que passe a vida inteira tentando corrigir coisas que ela não é boa. E agora que eu já te apresentei um teste, um questionário para você definir a sua afinidade com comunicação, te falei de um método para você conseguir se comunicar sobre vários assuntos diferentes, que é o método Reville que eu desenvolvi. E ainda tenho a parte de estilos de comunicação diferentes, que eu apresentei para vocês agora há pouco. Falem mais aí nos comentários o que vocês acharam mais interessante, o que vocês gostariam de ver. Eu posso fazer um outro vídeo aí só passando algumas dicas melhores de comunicação, que eu tenho uns insights muito bons, principalmente usando inteligência artificial, chat GPT e outras. E não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar aí no vídeo. A meta é alcançar mais pessoas aí e levar esse meu conteúdo natural para o maior número de pessoas possíveis e criar uma boa comunidade. Então é isso e até o próximo vídeo.